Informações e notícias do Corinthians. Olha, Fernando Diniz está encantado com o futebol de Jesse Lingard. E ele vai mexer no time do Corinthians para encaixar o inglês no time titular do Timão. Agora, nem tudo são flores, né? André Luiz quer sair do Corinthians, está com a cabeça na Europa, vai sair nessa janela de transferências do meio do ano. Olha, tudo aqui nesse vídeo para vocês. Também Breno Bidon. Fernando Diniz não está curtindo o posicionamento do volante do Corinthians. Memphis Depay volta para enfrentar o São Paulo. Majestoso, novo time do Corinthians. Lingard, Memphis Depay. Tudo aqui nesse vídeo para vocês. E também as notícias mais pontuais e mais urgentes. Polêmicas, né? A mídia aí tá criticando o Jesse Lingard. A torcida não gostou muito. Tudo nesse vídeo aqui para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu nome é Juliana Pires, falo de Corinthians todos os dias. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve, deixa seu like, hype esse vídeo pra gente ficar no topo e olha, seja membro para conteúdos exclusivos. Sem enrolação, bora pro conteúdo do vídeo, porque esse vídeo aqui tá legal pra caramba. Gente, Fernando Diniz tá encantado com o futebol do Jesse Lingard. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu já vim falando aqui em outros vídeos, até sendo um pouco chata, repetitiva. Mas eu falei aqui para vocês que ele seria o Lingard do Manchester United. Para quem acompanha o Lingard já faz um bom tempo, eu particularmente gostava do futebol do Lingard, eu gosto muito de assistir a Premier League. E o Lingard, ele sempre foi um jogador versátil. Isso é o que eu mais gosto nesse jogador. E assim, ele vem para o Corinthians com um salário baixo, um salário menor do que o Pedro Raul, para vocês terem a dimensão. Porque o Pedro Raul, desde que chegou no Corinthians, não agrega em absolutamente nada. E aí o Lingard, ele chega com um salário menor do que o Pedro Raul, um cara que jogou muitos anos na Premier League, que tem nome lá fora, que tem marketing lá fora, que já jogou Copa do Mundo, né, pela Inglaterra, já fez gol em Copa do Mundo. Então é um jogador que já tem uma certa experiência lá fora, né? E ele chega com um salário baixo e ele entrega para o Corinthians. Ele entrega em pouco tempo. Ele chega bem fisicamente, ele não tem que fazer uma adaptação, aquela coisa toda, né? Que geralmente europeu chega aqui no Brasil, tem que fazer todo um trabalho. Não, ele já vem pronto fisicamente, ele entra aos poucos, né? Mostrando que tem qualidade, e o técnico Fernando Diniz, ele tá encantado com o jogador inglês. E ele não sai mais desse time do Corinthians. Por quê? Ele é um jogador versátil, como eu falei para vocês, é um jogador que entrega na ponta esquerda, onde o Kaique estava tendo oportunidades, mas aí infelizmente se machucou. E o Lingard, ele vem e ele entrega velocidade, ele entrega versatilidade, ele entrega recomposição, ele entrega assistência, ele entrega gols. Cara, o que o Lingard joga na altitude, né, no jogo de Libertadores, ele foi o melhor da partida. Eu sei que o Gustavo Henrique foi quem decidiu a partida, junto com o Hugo Souza, que, meu Deus do céu, Hugo Souza, hein? Hugo Souza, hein? Meu Deus, o que salva o Corinthians não é brincadeira. Mas assim, quem correu mais na partida, quem criou, quem buscou, foi o Jesse Lingard. E se o Yuri Alberto, ele tá numa fase um pouco melhor, o Lingard já teria, com certeza, mais umas assistências aí nesses números com o Corinthians. Então, eu tô vendo algumas críticas, que eu não vou citar nome aqui no meu canal, criticaram o Jesse Lingard. Criticaram o Jesse Lingard na partida de Libertadores. Não faz sentido, tá? Não faz sentido algum. Porque ele entregou, ele procurou, eu gosto muito quando ele vai nas pontas e tem triangulações com o Bidon, com o Bidu. Ele dá um passe ali pro Yuri Alberto, na esquerda, ele dá um passe genial pro Yuri, que não consegue dominar, né, no peito, não consegue fazer o domínio. Mas seria um golaço. Seria uma bela assistência do Jesse Lingard. Então o inglês, ele jogava muito assim no Manchester United. Ele caía pela ponta, ele caía pelo meio, na própria função do Rodrigo Garro, na própria função do seu Yuri Alberto, que se não ficar ligado perde a posição. Porque, olha, o Jesse Lingard, ele não sai mais desse time do Diniz. Ele não sai, porque é bom com a bola no pé, tá recompondo o meio de campo, tá recompondo muitas vezes marcando o lateral e indo pro ataque.
E tá sendo o Lingard do Manchester United. E aí, eu já bati na tecla aqui em outros vídeos. O Diniz não vai permanecer nessa 4-4-2 que o Corinthians está jogando. Não vai. Esqueçam. O Diniz quer a 4-3-3. Que aí, quando tá perdendo o jogo de 1-0, ele tira um volante, ele tira o André, que não estava bem na partida, e coloca o Dieguinho. E abre o time. E aí é onde o Jesse Lingard consegue se destacar ainda mais. Tá? Então, eu fico pensando, com a volta do Memphis Depay, que é um jogador de qualidade absurda, e muita gente fala, você passa pano, você só fala do Memphis. Cara, se o corintiano, se a gente tem o maior artilheiro da seleção da Holanda, que vai jogar uma Copa, se o cara tá treinando bem, tá treinando forte, tá querendo voltar a jogar pelo Corinthians, tá voando fisicamente, eu não vou torcer para um cara desse fazer dupla com Jesse Lingard no meu ataque? Só se eu fosse maluca, né? Então, caso o Memphis já volte no majestoso, que aqui já é outro assunto do vídeo, tá? Vou falar para vocês informações. Ele volta, olha, se o Yuri Alberto não ficar ligado, ele perde a posição. Ele perde a posição. Então, eu creio que o Diniz, ele vai jogar o Yuri mais para uma ponta direita, o Lingard de ponta esquerda e o Memphis centralizado, ou até mesmo vai jogar o Memphis com o Yuri, os dois ali atacantes, vai manter uma 4-4-2, mas com o Lingard sempre caindo pelas pontas e o Garro caindo pela ponta direita, e aí ele vai tirar um volante. E aí quem vai sair do time? O Bidon? O André? Alguém vai ter que mostrar serviço para não sair do time, tá? Então o Diniz, ele tá encantado com o Lingard, ele não vai ser banco desse time, e é isso que ele tá pretendendo com o Corinthians. É um time sólido no meio de campo, defensivamente, mas um time letal, um time matador, de controle de bola e fazedor de gols. Então, com certeza, será um time com 3 atacantes ou um 4-4-2, mas bem mais pra frente, tá? Então, esse é o plano que o Diniz quer pro Corinthians. E aí, tem mais um problema para esse esquema do Fernando Diniz. Um problema bom pro Corinthians, porque também tem o Caio César pedindo passagem, tem o próprio Dieguinho que tá jogando bem, entrou jogando bem, já tem 2 jogos que entra jogando bem. Então, o Diniz, ele tá meio que alucinado com esse elenco do Corinthians. Ao contrário do antigo técnico, que só ficava batendo na tecla, pedindo reforços, o Diniz, ele tá gostando do que tem, tá trabalhando com o que tem. É lógico que na metade do ano, provavelmente o Bidon vai embora, o André, né, que agora é o assunto de agora do vídeo, pode sair também, porque o que o André tá fazendo, não sei se é por pura sacanagem, eu não sei se é uma oscilação comum para um garoto de 19 anos, porque a gente tem que se ligar também, eu acho que tem que manter o equilíbrio nessa crítica, principalmente falando de garotada da base, né? Pode ter mexido sim, um pedido do Milan, uma investida do Milan, do Napoli, então isso mexe com a cabeça do garoto, mas é de sacanagem, ele tá querendo realmente sair do Corinthians, tá forçando a saída do Corinthians? Será? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio na hora de cobrar, né, um garoto da base. Mas ele pode sim sair no meio do ano. Se chegar uma proposta de, por exemplo, 25, 30 milhões de euros, o Corinthians acho que não vai conseguir segurar. Ele e o Bidon, né? Então, o Diniz sabe disso, e está trabalhando justamente para que se perde esses caras no metade do ano, ele já saber com quem trabalha, com quem está no clube. É lógico, o Corinthians vai recompor, né, vai contratar, fazer contratações bem pontuais, caso esses jogadores deixem o Corinthians, mas o Diniz, o que eu tô gostando do Fernando Diniz, ele está trabalhando com o que ele tem. Ele está trabalhando com o que ele tem. Então, ele não fica só pedindo, ele trabalha com o que ele tem. Então, eu tô gostando do Fernando Diniz. Eu não fui a pessoa que pediu o Diniz, eu fui contra quando contrataram o Fernando Diniz, mas isso eu tô gostando. Ele tá indo pra cima, não tem desculpinha, não tem só pedido, ele tá trabalhando com o seu elenco e com o que ele tem de melhor e tá gostando do elenco que ele tem, isso é o mais importante, tá? Agora, falando sobre o André, né, concluindo aqui, porque eu falo uma coisa, depois volto, falo outra, são tantas informações, me desculpem, mas eu sou assim. Agora, o André, falando do André, o Milan, ele vai fazer outra investida no André,
vai fazer outra investida no André, maior do que ele fez. E aí, gente, o Breno Bidon, o Real Madrid quer o Breno Bidon, o Atlético de Madrid tá querendo também o Breno Bidon, então esses dois jogadores podem sair na janela de transferências e o Corinthians ganhar uma grana com esses dois jogadores. Tá? Só que aí tem outro jogador que toda janela de transferências tem polêmicas, tem informações que ele pode sair, que é o Yuri Alberto. Tá? Que é o Yuri Alberto. Porém, acabou de sair essa informação, inclusive, acabou de sair, né, que o Yuri, ele não quer sair do Corinthians, ele não quer sair do Corinthians por hora, pelo menos até o final do ano, desse ano, o Yuri fica no Corinthians. O Yuri pretende, talvez, sair do Corinthians só na janela de janeiro. É o que o staff do Yuri, né, a informação que tem é que o staff do Yuri não quer, nem o staff, nem o próprio jogador, não pensa em sair do Corinthians nessa janela de meio do ano por conta de Libertadores, porque o Corinthians está com um time competitivo, né, com o Ninga, com o Memphis. Então o Yuri, ele gosta de jogar com esses caras, tá aprendendo muito com esses caras, então o Yuri não tem nenhum interesse em sair nessa janela. Então todas essas informações que tá saindo, que o Yuri talvez saia, é muito improvável, tá? O Bidon e o André sim, mas o Yuri Alberto provavelmente ele fica até o final do ano no Corinthians e só sai do Corinthians para jogar no futebol italiano, provavelmente, na janela de janeiro do ano de 2027. E agora, falando de majestoso, já vou falar aqui de majestoso, domingo, Corinthians e São Paulo, gente, já tem que virar a chave, tá? Já tem que virar a chave, porque domingo é decisão, domingo é final, Itaquera tem que pulsar, a torcida vai empurrar o time até os últimos segundos, porque o Corinthians precisa vencer. Se na Libertadores está 100% não, desculpa, invicto, no Campeonato Brasileiro, precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, para fazer umas sequências bacanas de vitória, para ir mais tranquilo para as Copas. Porque não dá para o Corinthians ficar brincando de brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Então, domingo, tudo indica que Memphis possa voltar, tá treinando forte, tá treinando bem. O único empecilho do Memphis voltar no domingo é que o time só vai treinar amanhã, sexta-feira. Então, talvez o Memphis vá treinar com o time e aí vai decidir se vai ser relacionado ou não para o jogo de domingo. Mas olha, agora opinião minha, tá? Tem que botar para jogar. Se tiver bem fisicamente, sem risco de lesão, mas tá sem ritmo de jogo, tem que botar para jogar. Porque é clássico, é decisão, não dá para ficar brincando, tem que ir com o que tem de melhor. Então, provavelmente, possa ser que Memphis Depay esteja disponível no domingo, é claro que não como titular, né, no banco de reservas, mas fazer com o que fez ano passado, entrar no jogo e decidir, tá? Mas caso ele não jogue o majestoso, aí ele joga contra o Barra pela Copa do Brasil. Mas, cara, tem que ir pro majestoso. Tem que ir pro majestoso, porque não faz sentido. Se o Memphis estiver bem fisicamente, se for só ritmo de jogo, empecilho, porque não vai treinar com o elenco, não vai ter tempo suficiente para treinar com... Isso não faz sentido, Fernando Diniz. Põe o cara para jogar, põe no banco de reserva, pelo menos para assustar o time do São Paulo. Pelo menos para botar uma pulguinha atrás da orelha para o time do São Paulo, tá? Já ganha o jogo por aí, já ganha o jogo aí. Então é isso, Corinthians domingo precisa vencer, eu vou estar na arena, eu vou gravar inclusive conteúdos na arena para vocês, já esperem, então olha, já se inscreve aqui, tá bom? E é isso, domingo Corinthians tem que ir para cima e tem que vencer. E eu não vejo a hora, gente. Eu não vejo a hora. Eu sou fã de futebol, eu sou fã de Premier League, eu sou fã de futebol europeu. Eu não vejo a hora de ver Jesse Lingard, de Memphis Depay junto no ataque do Corinthians. Pronto, falei. E é isso aí. Comenta aqui embaixo se vocês estão ansiosos para esse momento. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha, se inscreve aqui, deixa o like, fortalece a gente, hype esse vídeo, ajuda a gente aqui no YouTube. Conto com vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians, ó.